Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Ontem eu estava gravando a mensagem, a bateria no celular acabou. Eu fiquei com medo de apagar de uma vez e perder a mensagem e não ter como mandar. Aí eu fiquei preocupado. Eu mandei a mensagem faltando a finalização aí, que é, né, terminar em nome do Senhor e dizer até amanhã. Espero que tenha a compreensão aí de vocês. Eu usei a bateria do celular para estar numa reunião familiar e depois não deu tempo de carregar. Enfim, pelo menos a mensagem chegou. O que faltou da mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo completou para você entender. Tá bom? Aliás, teve muitos comentários sobre a mensagem e eu sou grato que vocês puderam entender a mensagem. Isso é muito bom de nós estarmos estudando todos os dias juntos. Hoje eu vou compartilhar com vocês Êxodo capítulo 20, eu vou falar sobre o quinto mandamento que o Senhor ele deu ali a Moisés, tá bom? Que é para nós, né? O quinto mandamento fica em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que diz assim: Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Bom, eu quero dedicar essa mensagem aqui, primeiramente, né, quando falar honrar pai e mãe, eu quero primeiramente colocar o Pai Celestial, Pai e Mãe Celestial aí, né? Então eu vou dedicar esse vídeo, essa mensagem aqui, primeiramente ao nosso Deus, Elohim, né? Então, primeiramente a Ele. Também dedicar à minha mãe, que já está do outro lado do véu. Eu acredito que, mesmo ela estando do outro lado do véu, eu posso honrar ela, né? Seguindo o caminho que ela me ensinou dentro do Evangelho, né? Então eu quero agradecer também outras pessoas bem importantes na minha vida que, que me consideram como filho, né? Que sempre estão preocupadas comigo. Uma pessoa que me faz muita falta também, né? É a Flores Bela, né? Na pandemia também ela pegou infelizmente a Covid e ela veio a falecer. Mas é uma pessoa que todos os dias acompanhava a mensagem e mandava uma mensagem para mim, o que ela gostou da mensagem. E outra, eu não podia mexer a sobrancelha de um lado assim pro outro assim, que ela já sabia, hoje você não tá bem, né? Conta para mim o que que tá acontecendo. Ela conseguia sentir se algo não estava bem. Era uma pessoa que se preocupava muito comigo, né? Ela já se foi, assim como minha mãe, estão lá do outro lado do véu. E também, mas eu tenho outras pessoas que me consideram como filho, né? Tem a Maria Aparecida, que sempre, né, toda semana eu passo na casa dela. Ontem era para me passar, eu vou passar hoje na casa dela. Sempre estou fazendo uma visita por semana na casa dela, se preocupa muito comigo e percebe também quando eu não estou bem. Hoje eu tô bem, tá bom? Só fico um pouco emotivo ao falar de sentimentos, né? Então eu quero dedicar esse vídeo de honrar pai e mãe, né? Envolve também o relacionamento de pais com filhos, tá bom? E aí eu quero mandar um abraço aí também. Além da minha filha biológica, eu tenho outras pessoas que eu considero como filha. Eu não vou falar todos, né? Mas tem a Yara Cristina, tem a Bárbara, tem tem a Fernanda, que é da igreja aqui também. Então tem várias pessoas, tem o Alexandre Pereira também, sempre me chama de paizão, né? Tem outras mulheres no grupo também, já que considera eu como filho, né? Que nem a Carmen, a Terezinha. Eu agradeço a todos vocês, dedico esse vídeo a todos vocês, tá bom? Então hoje eu vou falar aqui sobre o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Bom, em Efésios, olha que interessante, Efésios capítulo 6, versículo 2 diz assim, ó: Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Interessante, né, que aqui em Efésios fala aqui dos 10 mandamentos, este é o primeiro mandamento com promessa. Por que será que está falando isso? Bom, entre os 10 mandamentos, a gente consegue observar aqui, ó: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tem vários mandamentos, mas dos 10 mandamentos, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 2 diz que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa. Aliás, honrar o pai e a mãe é um dever nosso, né? É uma obrigação, né? Se você honra o seu pai e a sua mãe, eu quero dizer para você, você não faz mais do que sua obrigação. Eles te colocaram no mundo, né? Eles não devem nada a você.
né? É você que deve a Ele por eles terem colocado você no mundo, tá bom? Então todos esses mandamentos são obrigações, tá? Que nós temos que fazer. Não matarás, não roubarás, não furtar, não dirás falso testemunho, não cobiçará. Porém, né, quando está falando aqui de honrar pai e mãe, é uma obrigação nossa, mas é um mandamento com promessa, conforme está escrito aqui. É o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Eu vou ler de novo aqui, hein? A promessa é Êxodo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, né, que o Senhor teu Deus te dará. O que significa, né, os teus dias se prolonguem na terra? Significa que você vai viver mais 20 anos, mais 30 anos? Não. Eu aprendi que esse prolongue os seus dias na terra significa que você vai ser mais feliz. Os dias seus aqui na terra vai ser feliz. Tá bom? Então, para mim é isso que significa essa parte aqui. Vamos dar continuidade aqui. Nós estamos falando sobre o Velho Testamento. Nós estamos estudando essa semana aí e hoje eu estou compartilhando sobre Êxodo 20, especificamente sobre o quinto mandamento, honrar pai e mãe. E eu quero trazer a ótica, né, compartilhar essa mensagem trazendo para o Novo Testamento. O Novo Testamento ensina muito sobre esse mandamento de honrar pai e mãe e eu quero compartilhar já com um contexto histórico. Então, vamos lá. Marcos capítulo 7, no versículo 1, diz o seguinte, né? E reuniu-se com ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém. Então se reuniram junto com Jesus Cristo os fariseus e escribas, tá? Escribas em hebraicos, né, significa sofer, que significa contar, secretário ou copista. Eles copiavam a lei, era a obrigação deles ensinar a lei, eles manjava muito, né? Entendia muito das escrituras, tá bom? Porque eles copiavam ali o livro de Moisés, né? Os 5 livros Pentateuco. Então eles faziam essas cópias, então eles entendiam muito das escrituras e ensinavam também. E os fariseus também entendiam bastante, eram líderes religiosos aqui, né? E aí o que acontece? Eles vieram até Jesus Cristo, eles vieram de Jerusalém e estavam ali com Jesus Cristo. E aí ele, eles pegam e faz uma repreensão, né, aos discípulos de Jesus Cristo. Aliás, eles se dirigem a Jesus Cristo, mas vamos entender o contexto aqui, né? Bom, eles falam o seguinte, que os discípulos de Jesus Cristo estavam comendo pão sem lavar as mãos, né? E aí não podia, eles estavam repreendendo isso e perguntando para Jesus Cristo por que eles estavam fazendo dessa maneira. Observa aqui, ó, Marcos capítulo 7, versículo 4. E quando voltavam do mercado, não se, não se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que encarretavam e observar, como o lavar dos copos, dos jarros, dos vasos de metal, da cama. Então, antes de comer, eles faziam se limpava todo antes de comer. Eles achavam que estava contaminado ali, então eles tinham que se limpar para comer ali o alimento, tá bom? Isso, na verdade, era uma prática ali do templo, quando iria fazer sacrifício, tinha que se lavar. Aliás, existem ordenanças que eram de abluções, né, de limpeza, tá bom? Por exemplo, Jesus Cristo instituiu ali o lava-pés, que era de limpar o pés da pessoa. Ele fez uma ordenança com aquele costume que existia ali no Oriente Médio. Então, o lavar, né, o se limpar, fazia parte de um ritual sagrado. Só que aqui o que está acontecendo? Os fariseus e escribas trouxeram isso como tradição para a vida deles. Então, se eles viessem do mercado ali, né, eles achavam que estava contaminado, porque encostou em outras pessoas, então eles tinham que se limpar, tinham que lavar os copos, jarros, tudo ali, né? E isso era uma tradição. E agora eles estavam pegando no pé de Jesus Cristo, porque os discípulos de Jesus Cristo não tinham lavado a mão para comer pão. Vamos observar aqui o que Jesus Cristo disse, né, a respeito disso aqui. Então, na verdade, eles perguntam para Jesus Cristo no versículo 5 aqui, ó. E depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos?
Bom, hoje eu estou compartilhando aqui, só para não perder o contexto, eu estou compartilhando sobre o quinto mandamento. O que tem a ver o quinto mandamento com essa parte que eu estou trazendo? Segura um pouquinho que nós vamos chegar lá. Tem tudo a ver com o quinto mandamento, tá bom? Então, olha só. Ele falou, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus Cristo responde a partir do versículo 6. E ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim, e em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Bom, Jesus Cristo, ele falou de có ali para os fariseus e escriba, a escritura que se encontra em Isaías, capítulo 29, versículo 3. É essa menção aqui que Jesus Cristo está falando. Olha, em vão eles estão honrando a Deus, né? Estão honrando a Deus com sua boca, mas o coração está longe deles, né? Eles estão colocando conforme diz em Isaías, mandamentos de homens, eles estão colocando como doutrina, transformando tradições, colocando na frente do que é o mandamento, tá bom? Então, tem essa coisa que ele vai falando. Inclusive, ontem eu fiquei falando sobre a Constituição brasileira, as leis, né? E uma das coisas, às vezes, as pessoas pegam aqui, que nem Jesus Cristo vai ensinar, eles pegam a tradição e colocam na frente do mandamento, como se fosse mais importante. E isso não pode, né? Na Constituição brasileira, às vezes, eles fazem uma PEC para burlar a lei, né? Eu vou colocar dessa maneira ali. O que é uma PEC, né? Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional, né? Constitucional. Eles fazem uma emenda, fazem um puxadinho ali para dar um jeitinho, né? Vamos dizer assim, não pode estourar os estados aí, não pode estourar o orçamento de gasto, né? Aí eles faz uma PEC ali, uma emenda, e aí aprova, e aí eles podem ultrapassar ali o teto de gasto, gastando mais do que o estado arrecada, por exemplo, né? Então, mas eu estou falando aqui porque ele está falando de burlar as leis. E aqui Jesus Cristo está falando que os judeus, né, os fariseus e escribas, eles estão burlando os mandamentos de Deus. Nós vamos chegar lá. Então ele acusa eles de inventar doutrinas, né? Jesus Cristo está acusando os fariseus e os escribas de inventar doutrina, de colocar tradições na frente dos mandamentos, ou seja, ele vai falar nos próximos 2 versículos aqui, né? Deixando os mandamentos de Deus, retendo as tradições dos homens, invalidando os mandamentos de Deus para que guardais as tradições. Então eles começam a fazer isso. Eu vou ler, eu já falei o que eu ia ler aqui, porque eu vou dar mais menção na parte que fala sobre o quinto mandamento, tá bom? Vamos lá. Então eu vou continuar lendo aqui Marcos capítulo 7, versículo 8 em diante. Porque deixando os mandamentos de Deus, retendes as tradições dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, que fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas, né? Ele falou, olha, não só este mandamento está quebrando, vocês estão quebrando vários mandamentos, colocando tradições na frente dos mandamentos. E diz-lhes, bem invalidaste os mandamentos de Deus, quebrando, né? Colocando as tradições no meio. E aí aqui vem o mandamento, que é Marcos capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Está se referindo ao mandamento do Velho Testamento lá. E aí, olha o que eles faziam. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixará fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transgrediste e muitas coisas mais fazeis semelhante a essas. Então, existiu o mandamento de honrar pai e mãe. E os fariseus e os escribas, para burlar essa lei, como se fosse fazer uma PEC, né? Pegar uma emenda ali e burlar o mandamento que era de honrar pai e mãe ali, eles faziam uma emenda, né? Vamos dizer assim. Eles iam lá e falavam para o pai deles o seguinte, né?
Aquilo que poderia aproveitar de mim é corban. O que é corban, né? Se eles falassem que aquilo que eles poderiam aproveitar, que os pais poderiam aproveitar deles era corban, eles ficavam livres de ajudar os pais deles. Agora lembre, né, que em nossa época aqui, as pessoas quando ficam de idade, elas recebem uma aposentadoria. Tem um sistema previdenciário, né, na qual eles conseguem ali se sustentar. É pouco, mas dá para comprar o alimento. Na época lá de Jesus Cristo, não tinha um sistema previdenciário. Então, quando os pais ficavam de idade, os filhos sustentavam os pais, né, cuidavam dos pais ali. Agora, olha que interessante, para não guardar este mandamento de honrar pai e mãe, porque honrar não é somente respeitar, principalmente naquela época, era também dar atenção e ajudar no que precisasse ali, dando remédio, dando alimento. E para escapar dessa obrigação, deste mandamento que Deus deu, eles falavam o seguinte para seus pais, né? Olha, o que vocês poderiam aproveitar de mim é corban. O que é corban, né? Aqui vou até colocar aqui para vocês, quiser ler depois para vocês entenderem. Marcos capítulo 7, versículo 11, né? Que fala sobre o corban. O que é o corban? O corban é uma palavra hebraica, tá bom? O Novo Testamento é escrito em grego, mas essa palavra é hebraica e não foi traduzida, mas ela significa oferta ou sacrifício. Então eles estão dizendo assim, olha, com o que eu poderia te ajudar, pai e mãe, eu fiz uma oferta, tá bom? Então não tem como eu te ajudar porque eu fiz uma oferta, né? Ou seja, eles pegavam ali a fazenda deles e consagrava ao Senhor aquilo que eles poderiam estar ajudando o pai e a mãe, eles davam como oferta, né, no templo ali. Então, eles não ajudavam, usavam isso como desculpa. E aí, na tradição deles, se eles estavam fazendo uma oferta ao Senhor, eles estavam livres de não ajudar o pai e a mãe. Que horror, né? Jesus Cristo, ele condena essa prática aqui, tá bom? E aí eu gostaria de explicar aqui por que ele estava sendo tão mal aos olhos de Jesus Cristo aqui, né? Porque era uma maneira de burlar a lei, de burlar o mandamento de Deus. Porque, por exemplo, eu já compartilhei com vocês que holocausto, quando você ia lá e fizesse uma oferta ao Senhor, um holocausto, era completo. Vamos supor que fosse um animal. Um holocausto queimaria o animal inteiro, né? Completo ali no altar, tá bom? Então, não, ele todo seria consumido ali pela brasa, pelo fogo, tá bom? Agora, quando é sacrifício, é diferente de holocausto, já não é a parte toda queimada. Um sacrifício, parte do sacrifício ficava com você e a outra parte ficava com o sacerdote, né? E fazia o holocausto ali, o holocausto não, o sacrifício ao Senhor, a oferta ao Senhor queimada ali. Então existiam ofertas que não eram queimadas e existiam ofertas que eram queimadas, sacrifícios. E aí, desta maneira, eles estavam burlando o mandamento. Ao invés de ajudar os pais, eles iam lá e faziam um sacrifício. E aí eles ganhavam metade, porque era metade só que era sacrificado. Aí a outra metade eu não posso dar, porque isso aqui foi oferta que eu tinha feito o sacrifício ao Senhor. E dessa maneira eles deixavam de ajudar os pais ali, né? Então isso que significa, né, quando eles dizem, né, não posso ajudar porque é corban, né, porque eu fiz uma oferta. Era uma maneira de não guardar os mandamentos de Deus e Jesus Cristo chama a atenção deles quanto isso aqui. Então, para terminar aqui a minha mensagem, novamente eu falo Êxodo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dará. Honrar pai e mãe é respeitar, dar atenção, ajudar, seja provendo cuidados médicos, né, alimentos, né, e até mesmo que seus pais, o sistema previdenciário não ajuda o suficiente, você tem que complementar, você tem que ajudar os seus pais, tá bom? Então, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa dos 10 mandamentos aqui, conforme diz aqui em Efésios, capítulo 6, o versículo 1 e 2, né? Deixa eu ler aqui, diz assim: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Aqui fala sobre honrar, né, sobre obedecer os pais no que é justo.
Isso é bem interessante porque nós temos o dever de honrar pai e mãe. Quando que nós não devemos obedecer o pai e a mãe? Tá bom? Mateus capítulo 10, versículo 34 e 35, Jesus Cristo ensina. Ele diz assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, quando Jesus Cristo diz que ele não veio trazer a paz, ele é o príncipe da paz. Como assim, né? Ele fala que veio trazer a espada. A espada não no sentido de guerra, é porque a espada ela divide, ela corta, né? Então, nas escrituras fala muito sobre a espada de dois gumes, que corta dos dois lados ali, né? Penetra fundo. Então, Cristo, ele é uma espada, ele divide. Então, aqui está falando sobre dividir as pessoas por causa do evangelho. Cristo, ele é o príncipe da paz, tá bom? Então, por causa de Cristo, as famílias ficam divididas. Quando que você não pode obedecer aí o seu pai e sua mãe? Está aqui, né, em Mateus 10, versículo 35. Porque eu vim pôr em dissensão, ou seja, em discussão, o homem contra o seu pai, a sua filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Então, a única justificativa que nós temos, né, de não obedecer o pai e a mãe é por conta do evangelho. O Pai Celestial, Deus, ele tem que ser primeiro na nossa vida. Tem que ser primeiro do que nossa esposa, nosso marido, do que nossos filhos, amigos, parentes. Deus é em primeiro lugar em todas as coisas. Se você desobedece aí os seus pais, por exemplo, para guardar um mandamento do Senhor, o dia do Senhor, ir à igreja adorar, tudo bem, você não está sendo culpado, porque você está obedecendo o mandamento de Deus, tá bom? Primeiro você está demonstrando o seu amor a Deus. Mas sempre devemos honrar pai e mãe. É o único mandamento que ele fala que nós devemos desobedecer é por conta do próprio Senhor. Deus tem que ser supremo na nossa vida. Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, o quinto mandamento da lei de Moisés, tá bom? Que é honrar pai e mãe. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.